E aí, experts, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim trazer um tema extremamente relevante, porém um tema ainda novo pela grande maioria. Apesar de ser um assunto que a gente fala há muitos anos, que são os IoTs e as plataformas, os microserviços IoT. E eu venho refletindo muito sobre esse tema e procurado entender mais o posicionamento de cada fabricante. E eu vejo que fabricantes de automação, tanto os fabricantes de automação quanto os provedores de serviço em nuvem, cada um já tem a sua solução bem desenhada, né, das plataformas IoT, dos microserviços IoT. Alguns mais do que os outros, né? E há muito tempo eu venho me perguntando, né, e trabalhando com alguns clientes, o quanto isso já está disseminado realmente no mercado, o quanto as empresas, né, já estão implantando plataformas de IoT em nuvem pelo mundo afora. Então, eu venho questionando, e aqui eu até coloquei na tela aqui uma arquitetura da Azure, né, da Microsoft. Então, é uma arquitetura muito, digamos, comum, né, é uma das melhores arquiteturas. Hoje eu vejo que a Microsoft ela tem alguns passos adiante, à frente, e basicamente é a ingestão de dados, né, assim, falando de uma maneira bem overview. As plataformas IoT, elas passam por essa ingestão de dados. Eu até falei um pouco, em um vídeo anterior do nosso canal, eu falei um pouco sobre isso, das três plataformas de cloud, né, a AWS, a Azure e Google Cloud. E aqui, basicamente, nessa zona 1, eu tenho a ingestão de dados através dos IoTs, seja IoTs industrial, protocolos e também IoTs, né, cidades inteligentes, utilities, etc. E essa ingestão ela é feita por algumas gateways, algumas entradas, né, de microserviços. Pode ser MQTT, vários protocolos, pode ser mensageria, é o messaging que a gente chama, o Kafka, por exemplo, uma ferramenta open source. E aqui também tem essa ingestão de dados, entrando pelos bancos de dados e eventos, e também todos os microserviços de analytics, machine learning, e aqui também os insights, né, os front-ends, digamos assim, dessa maneira. E diversos serviços. E dentro desse front-end, a gente também tem serviços especializados, ou seja, softwares front-end especialistas que resolvem problemas específicos, né, dentro. Então, eu posso ter um software de manutenção preditiva, eu posso ter um software de SIP, Cleaning in Place, eu posso ter um software para algum segmento específico, para mineração. E, bom, e há muito tempo eu tenho procurado alguma solução que não seja em nuvem. Uma solução on-premises, porque hoje a gente vê, pelo menos eu vejo no Brasil, né, no meu mercado, como prestador de serviço do Brasil, ainda uma resistência de médios, pequenos, médios, grandes clientes ainda, nessa adoção de trazer os dados à tona pela nuvem. E eu conheci um projeto fantástico, um projeto alemão de três pessoas que desenvolveram, que criaram uma empresa, que é o United Manufacturing Hub. É um projeto open source. Na verdade, assim, grande parte desses microserviços também utilizados pela própria nuvem ou pelos fabricantes, grande parte deles, alguma parte deles são open source, são plataformas open source. Então eles desburocratizaram e fizeram criaram um cluster open source acessível para todos, para desenvolvimento de projetos em IoT. É uma plataforma. Grande parte dessa plataforma são geridas por softwares de orquestração de containers. Para quem não sabe, o container é uma pequena VM e esses softwares, cada container é um microserviço daqueles bricks que eu estava mostrando um pouquinho anteriormente. E eles criaram esse cluster, eles criaram essa ferramenta justamente para entregar, né, o que grandes plataformas de mercado entregam, que é a ingestão de dados, o armazenamento temporal desses dados e a demonstração desses dados em grandes ferramentas também de dashboard e a possibilidade de você criar um aplicativo também especialista. Então, eu queria demonstrar, eu conheci esse projeto, né? Eles já têm até alguns segmentos especialistas, por exemplo, Condition Monitoring, eles têm também uma parte muito voltada ao OEE, né? Cálculo de OEE, de máquina, manufatura, etc. Achei muito interessante. E só explorando um pouco mais a arquitetura deles, deixa eu tirar o zoom um pouquinho aqui.
essa é a arquitetura deles, 100% dos softwares são open source, então se baseando aqui eu tenho a ingestão de dados. A ingestão de dados é utilizada, sim, também o Node-RED, para muitos conhecem o Node-RED, uma ferramenta em Java muito fantástica, na minha opinião. E como aqui eles estão utilizando microserviços baseados em Kubernetes, né? Então a gente tem alta disponibilidade de todos esses microserviços, e isso significa que mesmo com o pé atrás de ser uma ferramenta, entre aspas, open source, talvez o cliente final venha a questionar, né, a disponibilidade disso, a gente tem alta disponibilidade diretamente no Kubernetes, né? Esse é o grande objetivo também dos microserviços da orquestração de container. E aqui eu tenho o Node-RED como porta principal e também outros drivers específicos deles que conectam diretamente com remotas, a IO-Link, por exemplo, e já fazem a aquisição desses dados direto aqui a esse brick do meio, que é um MQTT Broker. Tá? Então é muito legal isso. Então eu faço ingestão dos dados, coloco isso num broker. Esse broker também coloca isso aqui tem um brick de mensageria, de Kafka, que é basicamente também um MQTT, é uma gestão de mensagens, né? Eu tô captando mensagem, jogando mensagem para algum lugar. E aqui no meio eu tenho um layer de data storage. Então é um armazenamento de dados em timescale, ou seja, é um historiador, para uma linguagem bem tradicional aí da automação, e esse historiador, ele através de APIs, eles são acessados, esses dados são acessados via uma grande ferramenta que eu também adoro, que é o Grafana, que é uma ferramenta de BI, ou seja, uma ferramenta muito utilizada no mercado de TI. Bom, eu não quero delongar muito aqui. Eu queria mostrar para vocês o crédito e esse grande projeto que se criou. Existe também a possibilidade de conectar também isso para qualquer tipo de plataforma. Dá para fazer um casamento de dados MQTT Brokers, eu consigo gerar esses dados e mandar para a nuvem. E fica aqui uma dica super legal, interessante, acho que numa grande tendência que eu amo, que são os projetos open source. Muito obrigado, nos vemos na próxima.